Prezados amigos, fui convidado pelo Dr. Sidney Kleiner, presidente da nossa instituição, e pela comissão que organiza essa cerimônia, para pronunciar algumas palavras nesse momento tão solene da nossa tradição judaica e que precede ao Yizkor. Eu sou imensamente agradecido e honrado por esse convite. Nesse momento, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre o Ano Novo Judaico, o Dia do Perdão e as pandemias. Cada cultura e religião tem seus dias especiais. No judaísmo, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, é consagrado milenarmente o seu dia mais sagrado. Cada ano, essa destacada solenidade tem sido acompanhada de algum acontecimento em nível mundial, tais como guerras, catástrofes, crises financeiras, etc. Nesse ano, o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus, e esse fato trouxe uma série de consequências que afetam todos os povos do mundo e cujas sequelas farão parte dos compêndios da história. As tradicionais reuniões de família que sempre foram presenciais nessas ocasiões ficaram prejudicadas e muitos têm utilizado a moderna tecnologia da internet para se aproximar e celebrar esse momento tão especial junto aos seus entes queridos. O distanciamento, medida essencial no combate a essa pandemia, nos manteve afastados de amigos e parentes, mas, por outro lado, nos permitiu refletir e trazer uma análise crítica da postura que adotamos no nosso dia a dia. Como médico e sempre envolvido com os problemas de saúde, observei com atenção e analisei criticamente a reação das pessoas à ameaça que se aproximava de suas portas. Todos com quem tive contato, profissionais da saúde ou leigos, ficaram muito receosos e amedrontados com o que poderia acontecer se fossem atingidos por esse terrível vírus. Tanto individualmente como nas manifestações da mídia, observei pessoas de todos os níveis sociais, mesmo os mais favorecidos, dar mais valor à saúde, colocando em plano inferior os prejuízos financeiros que estavam e que ainda estão sofrendo. As classes menos favorecidas, como de costume, foram infelizmente vitimadas em todos esses aspectos. Na saúde, na perda dos rendimentos básicos, os básicos de sobrevivência, e tiveram que contar com apoio governamental. A nossa instituição, o Hospital Israelita Albert Einstein, liderou essa luta e se destacou nessa pandemia, atuando de uma forma exemplar. Apesar de não ter sido devidamente noticiado, o Einstein foi responsável pela gestão de 1/3 dos leitos públicos de UTI na cidade de São Paulo. E isso não se consegue de graça. Isso foi uma luta de todos aqueles presidentes que nos antecederam. Dr. Manuel Idal, Dr. José Fer, Dr. Arnaldo Brant, o Dr. Sidney Kleiner, mas eu quero chamar a atenção da atuação do Cláudio Lotenberg durante todos esses anos, que plantou solidamente as raízes para que nós conquistássemos esses resultados magníficos. O tratamento dos pacientes com Covid internados na nossa UTI, que tive a honra e o privilégio de criar em 1972, foi conduzido pela expertise de um time de profissionais capacitados, que se envolveram de corpo e alma num trabalho árduo e estressante, e que resultou num sucesso considerado entre os melhores do mundo. Isso tem que ser ressaltado. Os resultados do tratamento da nossa UTI estão entre os melhores do mundo. Em meio a essa insegurança, os profissionais de saúde e a própria saúde nunca foram tão valorizados. Manifestações públicas de apoio,
valorização e reconhecimento desses profissionais foram constantes nos momentos iniciais da disseminação desse vírus. Mas, aos poucos, temos a impressão que as lágrimas quentes derramadas foram se esfriando e a rotina de dificuldades que esses profissionais enfrentam em todo o nosso país voltam aos poucos a serem rotineiras. Historicamente, comunidades judaicas em vários lugares do mundo vivenciaram momentos difíceis em epidemias, sendo dizimadas em decorrência do ódio, intolerância e discriminação antissemita. Desde a época bíblica até nas epidemias como a peste negra na França em 1348, muitos judeus foram mortos, sendo a eles atribuído a disseminação do vírus mortal. Mesmo nos tempos atuais, muitos ignorantes ou mal intencionados se manifestam em redes sociais atribuindo aos judeus a causa desse e de outros males do mundo. Poucos sabem que na epidemia de tifo que assolou a cidade de Varsóvia na Segunda Guerra Mundial, o seu controle foi muito mais eficiente dentro do gueto, onde médicos e profissionais de saúde judeus, lá confinados, se organizaram e estipularam regras de higiene e distanciamento que resultaram numa mortalidade bem menor do que fora dos seus limites. Mas toda essa organização e inteligência de nossos irmãos não foram suficientes para debelar as consequências mortais de um vírus muito mais agressivo e imoral, decorrente da barbárie da besta antissemita nazista que ocorreu numa Europa que sempre se considerou altamente civilizada. Prezados amigos, nos próximos instantes será realizada a cerimônia do Iskor, a recordação, onde serão relacionados os nomes de muitos correligionários e pessoas que se dedicaram de corpo e alma a esta instituição e que não estão mais presentes, mas eu tive a felicidade de conhecer e conviver com a maioria deles. Como eles ficariam orgulhosos de ver e sentir que cada vez mais o Einstein se destaca no âmbito mundial, recebendo mais do que prêmios e honrarias como as outorgadas recentemente 2 vezes pela revista Newsweek, mas o pleno reconhecimento do que a comunidade judaica conseguiu implantar em nosso querido país. Nesse ano, porém, devemos dedicar uma homenagem especial à memória de tantos brasileiros, perto de 150 mil até o momento, que sucumbiram a esse vírus mortal, deixando sequelas perenes em suas famílias. Não podemos dar vida àqueles que nos deixaram, mas podemos manter viva a memória deles. Foi o que o povo judeu sempre fez pelos que morreram como mártires, como é o caso de nossos irmãos brasileiros que sucumbiram nessa terrível epidemia. Faço aqui uma homenagem com a mais profunda emoção aos meus colegas médicos e profissionais de saúde que atuaram nas trincheiras dessa luta da vida contra a morte, se expondo para nos proteger e muitas vezes sucumbindo, mas nunca deixando de exercer a sua vocação, sua ética e sua luta da vida contra a morte. Nessa luta que ainda estamos vivendo, fica bem evidenciado que sem a presença desses profissionais, com a sua expertise e capacidade, todas aquelas máquinas fantásticas representadas pelos respiradores que sempre faltaram e que de repente foram adquiridos e distribuídos pelas UTIs de nosso país, constituíram-se muitas vezes em estruturas inertes, verdadeiros corpos sem alma. É fundamental que exista sempre uma inteligência natural, representada pelo profissional da saúde, comandando toda a parafernália de equipamentos que hoje dispomos. Esse momento de recolhimento e introspecção que estamos sendo obrigados a vivenciar, nos obriga também a refletir sobre as condições e as relações interpessoais no mundo que vivemos. E mais do que isso,
Nós temos que dar um verdadeiro valor à ética e às coisas importantes em nossas vidas, valorizando o que realmente deve ser valorizado. Sabemos que a pandemia não desaparecerá por um ato ou decreto e que teremos que conviver com ela durante um bom tempo que não podemos precisar. Apesar de todos esses fatos antagônicos e obstáculos, a comunidade judaica identifica-se com a tradição de nossos ancestrais e que se perpetua geração após geração. Continuamos a manter com fervor, sentimento e muita emoção a tradição de comemorar essas datas sagradas, analisando nossos atos, preservando nossos princípios e valores e, principalmente, valorizando o que temos de mais precioso, a vida. Almejamos dias melhores com paz, tolerância, integração, respeito ao próximo, saúde e felicidades para todos os povos do mundo. Gmar Hatimah Tovah. Hatimah Tovah.